E hoje a gente vai bater um papo com o Bruno Grossi, tudo bem, Bruno? Tudo certo. Garoto que trabalha com jornalismo online no portal UOL, e ele vai contar pra gente como é que é essa rotina de tecnologia junto com o jornalismo, uma nova tendência, e muita gente se interessa por isso. Bruno, eu queria que você se apresentasse primeiramente, comentasse a sua história dentro do jornalismo, e depois a gente bate um papo sobre isso. Bom, Berton, primeiro agradecer o convite, de participar aqui com você. Eu trabalho com jornalismo esportivo online desde 2012, quando comecei na Gazeta Esportiva, ainda como estagiário. Tinha trabalhado antes já numa espécie de editora e assessoria, fazer outras coisas fora do esporte. Mas na rotina de vez assim, do jornalismo esportivo foi em 2012, na Gazeta. E aí depois, em 2014, fui para o Lance, quando eu comecei a ser setorista do São Paulo. Fiquei no Lance até 2017, até maio de 2017, agora já estou no UOL, aí há quase 2 anos. Você está com 26 anos? Vou fazer 26. Vai fazer 26, quer dizer, um cara jovem e muita gente dizendo que não dá para começar, no mercado, que o mercado é fechado e tal. Você se formou quando? Com quantos anos? Me formei no fim de 2014, com 21. E aí como é que você entrou no mercado? Como eu já estava de estagiário, fui pro Lance ainda como Como estagiário. é que você conseguiu o estágio? Muita gente se interessa, exato. muita gente pergunta, eu não consigo, o mercado é fechado para mim. Eu estudei na Casper Libero, ali no prédio da Gazeta, na Paulista, e lá tem tudo que tem da Gazeta, da Fundação, eles só contratam quem é aluno da faculdade. Tem os laboratórios que você tem pode os laboratórios usar. que são livres, e depois tem os empregos de fato, que no caso eu fazia rádio como laboratório e consegui o estágio no site. Foi por lá, e aí foram quase 2 anos lá, até que alguns outros amigos já tinham ido para o Lance para serem estagiários e estavam muito bem, e aí o pessoal começou a contratar todo mundo da Gazeta porque viu ali que tinha uma turma boa. E foi quando um deles, o Felipe Lucena, que também cobra São Paulo ainda pelo Lance, me indicou, e aí deu certo de eu fazer o estágio lá por 1 ano, e aí fui contratado. Quer dizer, foi atrás, fez os laboratórios da faculdade e conseguiu o estágio. Muita gente me pergunta e fala assim, mas eu vejo o mercado fechado e tal. Se você não for atrás, não fizer laboratórios, não começar a fazer uma rede de relacionamento, você nunca vai para frente. Uma coisa que eu percebo, desculpa interromper, claro. É que, e até vendo por alguns amigos da sala da faculdade, a proporção de gente que quando entra na faculdade fala que quer fazer o jornalismo esportivo para a quantidade que de fato segue, ela é muito grande, porque você abre mão de algumas coisas, por mais que você vá viver uma coisa que, por exemplo, para mim sempre foi meu sonho, então eu gosto de muita coisa do que eu faço, sei lá, 90% das coisas que eu faço eu gosto, e só que você abre mão de algumas coisas. Você tem fim de semana que você vai ter que trabalhar, você tem feriados que você vai ter que trabalhar, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo. Então muita gente acaba desistindo por essas razões, por essas diferenças para um emprego mais convencional. Legal. Realmente tem que abrir mão, uma profissão que te dá o mundo, mas ela te tira muitos horários. E a gente tem que saber fazer isso, mas quem gosta, como o Bruno falou, quem gosta segue adiante. Cara, e jornalismo online, vamos lá, é uma tendência, eu acho que cada vez mais a coisa tá indo para esse lado, da internet, as TVs convencionais estão indo para a internet, rádios, webs a todo momento, e os portais. O que a gente tem que ter para conseguir, de imediato, assim, uma dica fundamental que esse cara tem que ter para o cara trabalhar com jornalismo online, mais precisamente em portais como você trabalha no UOL, já trabalhou no Lance, enfim? Acho que o principal é ler bastante, porque o que eu sinto em alguns momentos quando eu vejo... Já aconteceu algumas vezes de gente que está na escola ou na faculdade mandar texto para ver se vai bem ou não. E uma coisa que eu percebo muitas vezes é a diferença entre um texto... Se você para ler um texto jornalístico e como você tenta reproduzir. Não sei se ficou clara a ideia. Sim. Mas é assim, se você gosta, para ler, pega o noticiário, você pega o UOL, pega o Lance, pega o Globo Esporte, os sites hoje que talvez sejam os mais constantes assim na cobertura dos clubes, E para ver a estrutura do texto, como que ele é construído, o que vem primeiro no lead, o que vem depois, como você constrói as frases. Porque, óbvio, não é um jeito certo ou um jeito errado, mas há um certo padrão ali para que o texto flua melhor, para que as informações estejam bem dispostas e tal.
E uma diferença grande que eu percebo desde que eu comecei a trabalhar é que hoje os textos não precisam mais ser grandes. Você tem espaço para as grandes reportagens e cada vez mais eu vejo que as pessoas tinham uma preocupação que parasse de ter as grandes reportagens, mas no UOL, por exemplo, elas têm uma audiência enorme porque ela tem um formato mais bonito, ela tem um outro layout e tem um retorno muito bom. Mas o noticiário do dia a dia tem que ser direto, rápido e direto, assim. E hoje, assim, eu vejo o Marcelo Razan, por exemplo, da Globo, para mim, é quem mais consegue colocar em prática isso. As notícias dele do dia a dia são curtíssimas, mas são ali. Você lê ali 3 parágrafos, mas não você faz sai bem, 100% você passa o recado. informado. Exato. É uma adaptação ao dia a dia, que as pessoas estão cada vez mais querendo se informar em menos tempo. Exato. Então a principal dica é ir direto ao ponto. Se você for fazer um texto, não fazer aquela enrolação, nariz de cera, né? Aquele nariz de cera. Né? Vai direto ao ponto. Show de bola. Cara, e aí, como é que é a rotina do cara que trabalha no portal? Quer dizer, você chegou, hoje, por exemplo, você está no São Paulo, você cobre o dia a dia de São Paulo. Isso. Até tem gente passando de camisa de São Paulo aqui atrás, porque nós estamos exatamente gravando isso no CT de São Paulo. Isso. Como é que é a rotina? Você chega aqui no CT de São Paulo e aí? Vou completar 5 anos no setorista, então já estou acostumado. Tá calejado. E eu tenho 2 exemplos diferentes, né? Eu comecei pelo Lance na época que ainda tinha o jornal forte e que a equipe aqui de São Paulo produzia. Então eu chegava aqui, normalmente quem ficava na redação é quem ia tocar mais a parte do papel, né? A matéria principal. Quem vinha aqui tocava o conteúdo mais do dia a dia mesmo, treino, entrevista coletiva, quando ainda tinha mais vezes. Depois começou a ter o tempo real dos treinos, né? Que eu particularmente acho muito interessante. Eu percebo que as pessoas que me seguem no Twitter, quando eu fazia o tempo real pelo Lance, gostavam bastante. Hoje ainda quando a gente põe alguma coisa do treino, atrai bastante interesse. Porque você está mostrando uma realidade que por mais que você vá assistir uma matéria na TV, não é a mesma coisa porque não está acontecendo ao mesmo tempo, né? Você está ali, fulano acabou de fazer um golaço, fulano acabou de não sei o que lá. E a importância de você acompanhar o treino com atenção, né? Eu lembro em 2014, eu tinha uns 2 meses de Lance, o segundo campo aqui do CT, o Maicon, volante que hoje está no Grêmio, o Fabrício, ex-volante, não sei se ele está jogando ainda, agora me fugiu da cabeça, mas passou pelo Vasco, que é o último que eu lembro aqui no Brasil. Mas eles começaram a discutir, foi um dia que tinha pouca imprensa e por um acaso no Lance aquele dia eu que tinha, além de vir para fazer a parte escrita, estava com a câmera do pessoal da TV também e acabei registrando aquilo, eu nunca tinha filmado nada, então assim, prestar atenção é muito importante, você pega muita matéria de observação de treino, posicionamento do cara, de perceber um jogador que gosta de toda hora conversar com o técnico, sai muito material do dia a dia. Então, quer dizer, já deu 2 dicas fundamentais aí. A primeira, prestar muita atenção, né, no que está acontecendo no treino e ir direto ao ponto da notícia. Já são 2 fatores fundamentais se um dia você for trabalhar com jornalismo online. O cara precisa entender muito de tecnologia? Olha, de uns tempos para cá eu percebo que vai ser cada vez mais importante, porque esse exemplo dessa briga, que se eu não soubesse mexer na câmera, eu não ia ter conseguido filmar. E assim, não é nada de absurdo aprender a mexer numa câmera, uma câmera normal, portátil, não é hoje em dia até o celular faz. Exatamente, hoje é mais fácil ainda. Mas é mais importante, porque você tem vários detalhes. Hoje em dia a gente precisa passar por alguns cursos de, chama SEO, são alguns dados que você, para qualificar a busca, quando alguém vai buscar no Google, por exemplo, para qualificar o seu conteúdo no Google. Perfeito. Então você precisa saber que você usar determinados termos vai ser melhor para essa busca, interfere o jeito que você constrói o título, quantidade de links para outras matérias que você põe, saber colocar um vídeo na matéria, tudo isso conta. Então, assim, você tem que estar aberto para aprender coisas além do escrever, além do entender do futebol. Né? Mas que essa molecada que está vindo também... Imagina que vai ser mais fácil, né? E aí hoje você faz tudo um pouco, quer dizer, você escreve para o portal, você grava, você vai para frente da câmera também, como é que funciona esse trabalho? Eu tive algumas experiências já, no Lance fazia um pouco, tinha um quadro que a gente fazia lá que era o Lance Responde, que até quem criou é o Ângelo Martins, que hoje trabalha aqui na TV de São Paulo, e que era para responder dúvidas dos torcedores, que eles mandavam pelo Twitter e a gente respondia. E no UOL também participei ano passado de algumas lives da Champions League. Show.
fazia no intervalo e no pós-jogo. E também na convocação da seleção brasileira também participei de uma. Eu gosto bastante, assim, eu acho interessante variar um pouco, até porque uma curiosidade é que eu tenho a certeza de que queria ser jornalista esportivo desde uns 12 anos, 13 anos. Mas eu sempre pensava mais TV, repórter de rádio, comentarista de rádio. Não pensava muito em escrita, apesar de sempre ter gostado de escrever. Mas não pensava nisso, não era uma prioridade. E no fim, é só o que eu fiz até hoje. Mas se encaixou, foi onde o mercado abriu para você e você pegou. Cara, a rotina, e aí como é que é? Você chegou aqui, o treino tá rolando, você faz TR? Hoje no UOL não tenho TR, não tenho, mas é interessante para o nosso trabalho, tanto para mim como figura individual, como para a empresa, que minhas redes sociais estejam abastecidas ali de conteúdo para criar uma identidade, né? Para o cara se interessar, eu gosto do Bruno, então eu vou acompanhar o trabalho dele no UOL, ou o contrário, eu gosto do UOL, então eu vou acompanhar o trabalho do Bruno. E ali você faz o tempo real do treino. Põe E aí, digamos, aconteceu o treino, você fez a entrevista coletiva, tá na hora de subir a matéria. Como é que funciona esse processo? Isso é interessante, porque muita gente, às vezes acontece de tá um dia que estou subindo uma matéria de casa, por exemplo, e aí eu moro com alguns amigos e todos gostam muito de futebol, e é engraçado que umas pessoas perguntam, mas você tem que escrever antes do jogo acabar? Você fala assim, claro, tem que estar pronto a hora que acaba. Acabou o jogo, o cara quer saber. Tem que estar publicado já, né? E a coletiva é basicamente assim também. O treino, a não ser que tenha uma notícia muito relevante, algum jogador importante se machuca, aí você meio que ignora o resto do treino e dá um jeito de subir a matéria. E a coletiva mais ou menos mais parecida com o jogo, né? E conforme o cara vai falando, você já tem que estar ali se armando para poder publicar a entrevista, porque muitas vezes o cara dá uma declaração muito importante que vai determinar o assunto do dia, né? Então é legal que você esteja já engatilhado para publicar. E aí você programa título, texto, é tudo com você? Tudo aqui. A gente normalmente tem acesso ao publicador, então você tem que colocar o título, você coloca alguns outros detalhes lá, assinatura, localização, aí tem as tags normalmente que são muito importantes, que vão para onde ela vai direcionar dentro do site. Então, a capa do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, o campeonato que está disputando, que é referente àquela notícia, foto, muito importante também. No meu caso, a gente tem acesso a algumas agências, tem acesso ao site do São Paulo, que também fornece algumas fotos, então a gente tem que escolher as fotos dos personagens. É importante sempre você renovar o acervo de foto, porque você pensa você como torcedor, você vai ler uma notícia de em fevereiro de 2019, e aí você percebe que aquela foto é de um treino de 2018, porque era outro uniforme de treino, era outra bola. Não é legal, então assim, é importante você manter esse acervo o mais atualizado possível. E esse também é o seu trabalho, quando você chega aqui no CT, a primeira coisa que você faz, olha, tira foto, já vai pensando também na matéria. A pauta, como é que faz? Você cria de acordo com o que está acontecendo no treino, você já vem com alguma pauta previamente estabelecida? Eu acho que essa é uma grande diferença para quem faz TV e na internet, né? Vocês imaginam que cheguem aqui já com algo definido. Tem uma pré-pauta. Para o site não. O treino, para o jornalismo, para um portal, o assunto é o treino. Então é o que aconteceu no treino, quem fez isso, quem fez aquilo, o que o técnico escalou, a coletiva em si. É claro que, como eu falei antes, o treino te dá elementos para construir histórias maiores. Show. E é isso o mais importante de você estar aqui. Mas você não chega, a não ser que você tenha uma ideia, quero falar sobre como o preparador físico do São Paulo dá os treinos e tal. Aí beleza, você vem aqui, repara mais o preparador, presta mais atenção levanta os dados. Mas assim, não há uma obrigatoriedade de todo dia você chegar aqui com uma ideia. Com algo diferente. Porque a sua matéria do dia seguinte, ela independe do treino, teoricamente. Você tem que ter uma apuração ali, uma história boa para contar, que possa não precisar do treino. Legal. Você falou que você pensava sempre trabalhar com TV, rádio, comentarista e tal. Foi difícil essa adaptação para a escrita? Olha, não diria que foi difícil, porque por mais... É engraçado, como eu falei, eu sonhava mais em fazer essas coisas de TV e rádio, mas o que eu praticava de verdade era escrita, porque tinha redação na escola e tudo mais. Eu praticava muito mais a escrita do que
Foi algo mais a parte natural pra você. da fala, né? Então foi, acho que mais natural, já era algo que eu sempre gostei muito de fazer, então acho que fluiu mais fácil. Mas dá um nervoso no começo, assim, né? Porque quando você pensa, pô, tô publicando um texto que muita gente vai ler, até hoje quando você vai dar uma notícia que é muito grande, né? A hora que você vai ali, que você vai publicar, apertar o botãozinho de publicar, você dá uma respirada, você olha ali e fala, bom, vamos nessa, confio no trabalho e tal, tem que... Apurei, fiz tudo certinho, trabalho com a verdade. Mas não deixa de dar Isso é uma coisa que eu falo muito, né? Apurar a notícia, checar a notícia na hora que vai dar, antes de publicar ou antes de dar no rádio, numa TV, é fundamental para que se trabalhe com a verdade. Exato, né? E hoje em dia a gente tem um fenômeno que já se falou muito nas eleições e tudo mais, de fake news e tal. E muitas vezes a fake news não é só uma questão de desonestidade. Você tem os casos que são descaradamente que as pessoas fazem para plantar alguma coisa mentirosa com razões obscuras. Mas você tem o caso hoje em dia de gente que publica ali ouvi dizer que vai rolar tal coisa. Então, não é assim. E eu vejo muitas vezes os torcedores nas redes sociais, tipo, eu li que... Vou dar um exemplo estapafúrdio aqui, mas eu li que o São Paulo vai contratar o Messi. Aí você pergunta, onde você leu? Eu li num perfil lá do Instagram. Que perfil? E aí você vai lá ver um perfil que nunca deu uma informação. E aí não é desmerecer assim, as outras pessoas não podem dar informação, só o veículo X e Y. Não é isso. É você saber que tem um histórico ali, que depende de muitos fatores. E que não é assim, você pode ter ouvido de uma pessoa uma informação, essa pessoa pode não estar mentindo para você, mas isso pode não ser a verdade absoluta. Tem que checar direitinho. Exato. Quantas vezes um empresário te fala uma coisa, fulano vai para o São Paulo. Aí quando você vai descobrir, na verdade ofereceram ele para o São Paulo não quis, nem negociou e não teve. É mentira que o cara esteve na mesa do São Paulo? Não é mentira. Só que não tem notícia porque o São Paulo não contratou, o São Paulo não quis o cara. Então tem esses pontos mais sensíveis, assim, tem que tomar muito cuidado. Show. Cara, qual é a maior dificuldade para quem quiser trabalhar com jornalismo online, na internet, enfim? Eu acho que a mistura de pressão por, como eu falei, de você perder essas datas comemorativas, folgas, feriados e tal, com a pressão de você conseguir ter uma cobertura que pode ser que você não vai dar furo todo dia, toda semana, mas você tem que ter uma cobertura que seja firme e sólida, que mantenha o seu público ali. E aquela coisa, né? Você pega, por exemplo, um período de janela de transferência, eu acordei às 9 da manhã, porque eu quero, sei lá, ir na academia, ir na feira. Se acontecer alguma coisa de manhã, eu vou ter que ir atrás. E se acontecer alguma coisa no mesmo dia, às 11 da noite, eu vou ter que ir atrás também, se eu estiver trabalhando. Então, eu acho que a mistura desses fatores é o que vai fazendo as pessoas ou desistirem ou tentarem fazer outra coisa, tipo, eu prefiro fazer mais matérias especiais e não de noticiário do dia a dia e tal. Hard news, né? E aí eu acho que é por esse caminho. Você falou uma cobertura sólida, só pra gente deixar isso sólida, né? O que é uma cobertura sólida? É isso, é trabalhar com a verdade, é dar informações corretas, não ficar chutando toda hora, ter boas fontes. O furo não vai ser só o furo grande de uma contratação grande. Deu o furo do Hernanes, da chegada do Hernanes, que não é o caso, né? Só estou dando um exemplo. Eu dei um furo na janela de transferência e eu preciso só dar furo de contratação. Não, furo não é só contratação. O furo é uma escalação, uma mudança na escalação que vai ter, fulano vai sair, vai entrar outro que nunca jogou. O furo pode ser também não precisa ser só negativo, fulano brigou com fulano, pode ser uma informação nova, relevante, exato, que vai construindo um noticiário. Então, assim, se você fala que o São Paulo está treinando para ter uma saída de bola melhor, para não ter chutão, é importante que você mostre ao longo do trabalho do Jardine como isso está sendo feito, o que ele faz nos treinos para isso acontecer, como foi depois de 5 jogos, depois de 15 jogos, como que ele tá dando certo, não tá? É você apresentar as coisas e mostrando como elas se desenvolvem. Se você apresenta um assunto e larga ele, vai ficar lá. Você tem que retomar ele em algum momento. Cara, show, obrigado. Eu que agradeço. Show de conteúdo. Se você quiser trabalhar com jornalismo online, faz isso que ele falou, leia bastante.
cobertura sólida, eu gostei muito disso. E todas essas outras dicas que ele passou aqui, eu achei interessante, Brunão. Obrigado. Eu que agradeço. Por nada que você é um jovem aí que está cada vez mais em ascensão e tem muito pela frente ainda. Eu agradeço o espaço, agradeço as palavras, e o pessoal que tiver alguma dúvida pode tentar perguntar pra gente sempre aí. E por mais que muita gente fale que o jornalismo tá ruim, tá, eu acho que vale a pena ainda. Eu gosto muito, Vale, sou suspeito para falar. A galera diz que está acabando, mas olha aí, ó, a internet está cada vez mais aí e tem um espaço muito grande aí, uma vida muito longa pela frente. Obrigadão, velho. Valeu. Tchau, tchau. Show.